Olá pessoal, um bom dia a todos. Hoje eu fiz esse vídeo, não abra sua loja de ferragens sem ver este vídeo. E eu creio que isso é muito importante para que a gente preste atenção, porque às vezes somos até calejados já, temos muita experiência, mas deixamos passar certos detalhes que depois vão nos prejudicar muito. É procurar um ponto comercial, né? Então nesse aluguel da loja, então vamos lá, aluguel da loja. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós temos que prestar atenção nos seguintes detalhes. Primeiro, se a loja não sofre nenhum problema de enchente, se o sol não bate muito de frente na loja, procurar esse posicionamento da loja. A vizinhança, como é que é o estilo de lojas que tem na vizinhança, se a nossa loja, o que nós queremos montar ali, vai se adequar àquele tipo de vizinhança que está ali, porque os nossos vizinhos, comerciantes também atrai clientes para a nossa loja também, indiretamente atrai. Parece que não, mas não é concorrência, é uma coisa que as pessoas procuram se locomover para onde tem mais lojas, né? Não especificamente, que às vezes você bota a tua loja num ponto estratégico que todo mundo vai só ali e só tem a tua. Pode acontecer também. Mas vamos lá, então o aluguel da loja. Você tem que vistoriar o esgoto, as instalações de esgoto, se está tudo correto, se tem nada entupido, se está esgotando bem, se não há cheiro, a água, se tem água tranquila, a luz. Você tem que ver as fechaduras, estão tudo correto, as portas estão abrindo bem, se não precisa de nenhuma manutenção, se não está algum problema, se for porta de correr, se não há problema aquelas portas de aço, se não há problema das molas, analisar as molas e lubrificar tudinho, trocar as fechaduras, muito importante. Aí você vai para o contrato, depois a gente volta ali, vai para o contrato, vê se tem IPTU, quanto é o IPTU, se não está atrasado, tudo isso tem que ser analisado. O estacionamento, se tem estacionamento próximo, se tem estacionamento na porta da loja, se a rua não é de mão única ou mão dupla, a rua de mão dupla facilita muito, o cliente não tem que estar contornando para chegar na sua loja, né? A movimentação de pessoas em frente à sua loja, sabe? Isso é muito importante. Bom, passado esse detalhe, vamos para o outro. Aí você vai analisar as contas de lá. A água, se as contas estão pagas corretamente, quanto é essa água, quanto é a média de pagamento dessa água, você fazer os seus cálculos de despesa. A luz está paga corretamente, se está ligada, se tem que religar, se tem que transferir o nome, como é que é feito isso, qual o valor dessa luz, conferir essas instalações para ver se não está tendo, se essa luz não está sendo muito exagerada, né? Às vezes umas instalações mal feitas, né? A instalação está muito antiga, tudo tem que ser visto. Internet, se tem sinais de internet, se já está ligado, se tem sinais de internet bom, funciona tudo corretamente, tem que ser analisado isso. Qual o valor dessa internet, qual o melhor plano, qual a melhor operadora na área, tudo isso tem que ser analisado, porque a gente vai necessitar muito da internet, telefone. Aí vamos partir para aqui, contador, isso é uma parte importantíssima. Se você quer abrir a sua loja de ferragem, pretende legalizar e e crescer, né? Então você tem que estar acompanhado de um contador amigo, um contador que se interesse pelo teu negócio e que você tenha sempre contato com ele. Porque esse sabe das coisas, esse conhece de leis, conhece de toda essa parafernália que é a abertura de uma firma, né? Hoje se tornou mais fácil, mas mesmo assim tem que se analisar. Eu aconselho abrir limitada, meu ponto de vista, mas eu não sou contador, nem sou advogado. Então, a abertura de uma firma limitada, ela nos facilita muito. Se tiver um sócio, e mesmo que não tenha sócio, bota uma pessoa da família, ou a esposa, ou um filho, uma nora, não sei, como sócio, com a participação, porque aí, e com a sociedade limitada, são responsáveis pelo aquilo que está ali especificado. Bom, o alvará, então esse contador vai resolver a abertura da firma, o alvará, os honorários, então temos que saber quanto vai ficar essa abertura dessa firma com ele, quanto vai custar o alvará, se o local não tem nada que impeça esse alvará, né, sair esse alvará. Se o local não tem nenhuma restrição para que possa liberar esse alvará. Os honorários do contador, eles costumam ter dois tipos de honorário, ou mais, mas
Se tiver empregados e tal, o honorário é bem maior. Então, dependendo do que você está planejando, geralmente o ideal é ter 2 empregados, né? Uma coisa pequena. Quer dizer, então um primeiro e depois o outro, 2 empregados, que você vai se destacando, vai crescendo. Dependendo do que você pretende planejar, né? Pode até começar sozinho, mas depois bota um funcionário, depois outro e tal, e vai crescendo, vai subindo de cargos e vai deixando os serviços para as pessoas e vai se libertando um pouco. Bom, aí tu vai saber o imposto simples, quanto é esse imposto, qual a faixa da alíquota que vai ser empregada em cima desses produtos. Me parece que tem alguns produtos que tem uma alíquota diferente. Como é que é feito isso? Vocês têm que analisar isso tudinho junto com o contador para vocês não ter nenhuma surpresa, né? E o imposto de renda, como é que vai ser isso? Você, dependendo da tua função, do que você ganha, do que você declara, se isso aqui vai... Qual é qual a interferência que essa empresa vai causar na tua vida física, né? Na tua pessoa física. Tudo isso você vai fazer com o contador. E também o nome da empresa, né? Já vai detalhando o nome da empresa. Tem que ser um nome que pegue, um nome que indique, que oriente ao cliente, que atraia ao cliente, que fique na mente dele também, sabe? Tem que escolher uma razão social, né? O nome da razão social, uma coisa bonita e uma coisa objetiva, né? Isso tudo tem que ser analisado. Aqui é outro caso importante, empregados. O empregado não é só o salário dele, né? Então nós temos que saber o seguinte, junto com o contador, o custo desse empregado, tá? O salário dele, o salário, tem que ver o salário normativo da área, do local, quanto é o salário dentro da função dele, né? Se ele é um ajudante, se ele é um balconista, cada um tem a sua faixa de salário, né? Então, ver o custo desse empregado, em termos de salário, o 13º, as férias, o fundo de garantia, né? O vale-transporte, o transporte que se paga. Pensar nisso aqui, ó, licença maternidade, licença paternidade, uma série de itens. Se existe alguma cooperativa, alguma coisa algum sindicato, tudo são gastos, tudo são... Então, calcular isso anual, dividir por 12, né? Encontrar o custo do mês. E as indenizações desse funcionário em determinado tempo, isso tudo tem que ser discutido com o contador, que é o cara que manja disso aqui, né? Então vocês têm uma ideia do custo do empregado para vocês poderem fazer o cálculo de despesa. E se esse empregado vai gerar lucro para a empresa, né? É necessário ter funcionários. Então, junto com o contador, vamos fazer várias simulações, entendeu? Eu quero assim, assado, e isso vai evitar surpresas, né? Aí saber também com o contador os impostos, como é que são recolhidos, o que vai ser pago, qual os impostos que recai sobre uma loja ou semestrais, ou trimestrais, ou anuais, tudo isso detalhado para não ter surpresa. Então, quer dizer, vamos ter que parar com o contador ali e acertar todos esses detalhes para fazer a coisa tudo corretamente, para ir para frente. De ferragens, as obrigações mensais, ou procurar saber também se tem que pagar alguma coisa para sindicato, para associações, sabe? Porque são custos, né? São gastos, né? Outro detalhe importante, a gente vai abrir a empresa, a gente não quer fechar a empresa, nem quer não vai já pensar em falir, né? Vai pensar em evoluir, né? Mas o que nós temos que pensar? Se por um problema qualquer, uma fatalidade qualquer, tivermos que fazer o fechamento da empresa, da firma, qual o custo que fica para fechar a empresa, para encerrar as atividades da empresa, né? Quanto fica, as dificuldades que tem, o tempo que vai demorar para fazer o fechamento dessa firma. E se acaso houver uma ideia de transferir essa empresa para outra pessoa, alguém está interessado, a gente quer abrir em outro local, ou quer parar com as atividades, mas não quer fechar a empresa, quer transferir ela, que vai ganhar um bom dinheiro de repente. Então, como fica a transferência dessa empresa, dessa firma, né? A transferência dessa firma, quanto custa, quais dificuldades e quais os requisitos do novo proprietário dessa empresa, o que ele precisa apresentar para ele poder comprar essa empresa e a gente poder fazer a transferência para o nome dele. Isso tudo tem que ser
detalhado com o contador. Então anote isso tudo, vai anotando, pega um caderno e bota as datas e vai trabalhando em cima disso tudinho para quando entrar no negócio, entrar com o pé direito. A outra coisa que tem que ser analisado, as despesas que você vai ter com fretes, com transporte, na compra ou na entrega, tudo isso tem que ser analisado, anotado, calculado direitinho. Aí nós vamos saber aqui, ó, os gastos iniciais. O que nós vamos gastar inicialmente? As instalações, a montagem da loja, né? Balcões, prateleiras, né? O tipo de balcão, onde vai ficar o balcão, como vai ficar, dependendo do layout que você pensar lá na loja, né? Analisar bem. Os mostruários, quanto vão custar, onde vão ficar, o que vai pensar. Muito cuidado com esse negócio de mostruário, que quando a gente começa, a gente exagera, sabe? Vários, às vezes, 2, 3 mostruários que nunca vão ser usados. A gente compra pensando que vai funcionar e não é aquilo que a gente pensava. Então, letreiros, onde vai ser o letreiro, que cor vai ser o letreiro, como vai ser esse letreiro. Os computadores, que tipo de computador, preço desses computadores, aonde vão ser localizados esses computadores, as impressoras, gaveta, tudo isso, gente. Não é assim, é feita a moda, vamos embora. Tem que ser analisado, pensado. É claro que, às vezes, vai sofrer modificações depois. A gente não é mágico, a gente não adivinha as coisas. Então, a gente erra também. A gente imagina a posição do balcão numa posição e, de repente, era outra. A posição do caixa. Mas, podemos analisar antes, é muito conveniente. Ver a circulação dos clientes na loja, dependendo do tamanho da loja, aonde vai ficar, onde vai se limitar esse acesso dos clientes. Isso tudo é uma análise minuciosa, sabe? Agora, vamos para os gastos iniciais. Já a loja quase funcionando, vai começar a funcionar. O material de expediente, né? Canetas, blocos, cadernos, ferramentas de uso nas vendas, o quê? Metro para poder medir, trena para poder medir fios, medir lonas, né? Medir plásticos. Tesoura para poder cortar certos produtos, né? Cortar o plástico e tal, os alicates para cortar fios, vendido a varejo, né? Então essas ferramentas tem que estar tudo já previsto, comprar. Se tiver possibilidade de botar uma geladeira, uns copos para poder ter uma água fresca, se não puder, geladeira não couber ou não comportar o negócio não comportar a compra de uma geladeira, não tem problema, mas tem que ter copos, pratos, toalha, né? Sabonete, sabão, essas coisas todas. E material de limpeza para limpar vassouras, tudo isso tem que ser analisado. Rodo, né? Para limpar a loja. Material de limpeza em geral. E o mais importante de tudo, isso aqui, ó, embalagens. Embalagens tem que ter os saquinhos, sacolas, papel no caso, ou caixas e fitilhos para poder amarrar canas e tal. Então, tem que ser tudo analisado e os gastos que vai se ter nisso aqui. Isso iniciais, né? Porque não sabemos, nós vamos fazer uma prévia do nosso negócio, do faturamento, mas não vamos adivinhar. Outro fator importante, roubos e perdas, sabe? Porque, às vezes, o funcionário que não é muito correto, né? Pode acontecer, né? E clientes também. Então, temos que não só fazer uma média dessas perdas e roubos, né? Mercadoria também que se estragam, né? Que quebram, uma lata de tinta que caia. Tem sempre perdas, então isso tem que ser computado. E os roubos também ser analisado. E os roubos também tem que ser analisado e evitar, né? Evitar essas perdas com controle, com um programa de estoque detalhado, sempre contornando ali, e analisando as pessoas e botar pessoas certas no local certo, sabe? Que é muito importante, trabalhar com pessoas corretas e ver essas perdas e evitar também as perdas de clientes, né? Clientes mal intencionados que vêem a facilidade em de apanhar determinados produtos sem sair sem pagar. Então isso tem que ser analisado. Outro fato é a inadimplência. Sempre, às vezes, tem um caderninho desfiado lá ou alguma coisa, tem que analisar essa inadimplência, se é viável ou não, e ver o prejuízo dessa inadimplência e já computar também. Também despesas com manutenção, né? Está sempre fazendo manutenção
tem sempre alguma coisa que estoure, uma torneira que fique vazando, um interruptor que dê defeito, uma lâmpada que tenha que trocar. E a conservação, ter um sistema de conservação mensal para que a gente fique impressionado, a gente fica muito envolvido com a nossa negociação, compra e venda de produtos e tal, e esquece um pouco da conservação da loja. Então isso tem que ser muito analisado. Um outro detalhe também que eu não falei, que nós temos que ver na loja, é colocar câmeras, alarmes, isso tudo tem que ser analisado. O posicionamento das tomadas, né, para fazer as ligações, né, os sistemas de tomadas para poder fazer teste de alguns produtos, por exemplo, lâmpadas, chuveiros, né, a gente já tem uma maneira de testar para ter uma loja que dê uma assessoria ao cliente da melhor maneira possível. Feito isso tudinho, analisado isso tudo com o contador, nós vamos ver os custos fixos dessa empresa, quanto vai ficar para nós os custos fixos de aluguel, IPTU, conta de luz, água, telefone, e ver os custos variáveis dentro de vamos fazer um cálculo, mais ou menos, uma estimativa de quanto nós vamos vender, fazer um cálculo desses custos variáveis, quanto vamos pagar de imposto dentro de uma quantidade de venda X, e aí vamos viabilizar. Vamos fazer também uma pesquisa, uma coisa muito importante, de mercado na área, não exatamente na área fechada, mas bem mais aberta, onde os clientes possam conseguir a mercadoria e ver o preço de mercado dos itens, para ver a margem, pelo que nós temos o preço de compra, e quanto esses nossos supostos concorrentes, né, estejam vendendo, saber a margem que eles estão colocando em cima, para ver se nós vamos ter possibilidades de vender a mercadoria com preço compatível com o deles, de preferência mais barato, mas de maneira que nos deixe lucro, que nos dê resultados. Esse é um fato importantíssimo, fazer uma pesquisa de mercado. Porque o preço, o pessoal na internet mesmo, bota como calcular custos, né, como fazer preço de venda, mas não é bem assim. Quem estipula o preço de venda é o mercado, né? Você às vezes compra, vamos aqui tá vendo a fechadura, compra uma fechadura por R$10 e para você ter lucro vai ter que botar 80% bruto, ou seja, vai vender por R$18, mas nos cálculos lá matemáticos de alguns sites, alguns profissionais que são fera nisso, professores, estipulam outro tipo de computar preço que não seja esses normais. E aí tem que se vender a R$23, vamos dizer. Comprou por 10, nós botando 80% a vender por 18, mas, segundo os cálculos matemáticos, tem que ser vendido a 23. Enquanto que a concorrência está vendendo a 17, quer dizer, R$1 abaixo do que o nosso que nós ia botar 80%. Então, aqueles cálculos ficou inviável, esquecer aquilo. Quer dizer, muitas vezes a teoria não se aplica muito na prática, né? É o valor de mercado. Não adianta nós ter mercadorias e não ter campo de venda. E além do mais, se nós botarmos uma determinada mercadoria com preço exorbitante, o cliente, aquilo ali é uma propaganda negativa, porque podemos ter uma linha de produtos tudo com preço melhor do que a concorrência, mas tem aquele produto, aquela fechadura que está com preço alto, ele vai ver logo aquilo, olha lá, tá vendo? Está vendendo muito mais caro do que a coisa. Sai da loja, não quer. Ele analisa logo que todos os outros produtos também estão caros. Então, isso é uma questão de administração, uma questão de saber negociar. Então, eu sempre gostei do tal do markup, né? Você marcar com percentual em cima. Desde o tempo que eu trabalhava com sapato, que era assim, né? Nós marcava, por exemplo, lá no sapato nós marcava por 18, o que seria? Era 80%, sabe? Em cima do preço do sapato, o bruto.
Então, isso aí estava embutido tudo. Mas na loja de ferragem é diferente. Porque na loja de ferragem nós não podemos especificar um percentual fixo, sabe? Uma mercadoria é um percentual de lucro, a outra é outro percentual, outra é outro. No computo geral, nós encontramos, de acordo com a quantidade que vende dessa mercadoria, a quantidade que vende dessa, cada uma dentro do percentual. Eu tenho vídeos sobre isso aí, aqui na internet eu tenho vídeos meus falando sobre isso. Então, no computo geral, nós vamos encontrar o percentual que a gente quer atingir, o nosso objetivo de cobrir todas as despesas, incluindo nas despesas o nosso prolabore, que é o nosso salário, e sobrar alguma coisa todo mês para podermos, aquilo é o lucro da empresa. E isso não é difícil fazer isso. Então, gente, essa formação de preços é isso aí, temos que fazer uma análise. Então, outra coisa importante também, vamos pesquisar os fornecedores antes, tá? Fazer uma análise de fornecedores para poder entrar no mercado já com a tendência de ganhar. Um outro detalhe importante é a expansão do nosso negócio. Imagina que nós abrimos a nossa lojinha, a nossa loja, e está dando certo, e nós queremos fazer um depósito separado, alugar um depósito, e de repente, inclusive, fazer as compras centralizadas. Vai passar tudo pelo depósito para depois vir para a loja. Tudo bem. Aí o que acontece com isso? Nós podemos criar filiais, não é isso? Então nós vamos comprar tudo dentro do depósito, abrir filiais, e dali do depósito que vai sair para as compras centralizadas. Isso também é um grande negócio. Mas nada de começar por aqui. Começa com a loja. Depois pensar nisso. Outro detalhe que podemos pensar também: diversificação. Diversificação do ramo ou segmento. Nós trabalhamos com loja de ferragem. O nosso mix de mercadoria, nós priorizamos parafusos e bucha, vamos dizer assim. É a nossa prioridade ali, são materiais pequenos. De repente, a gente vai diversificar para materiais brutos, né? Então, criar um depósito, vão ter areia, pedra, cimento, né? Isso aí. Ou, de repente, nós vamos diversificar para um ramo, um segmento totalmente diferente do nosso, né? Vamos criar móveis de jardins, né? Ou vamos criar vendas de bombas, motores ou ferramentas elétricas. Só dando só uma ideia. Então nós vamos diversificar o ramo. Mas pode ser uma empresa só, com um depósito e as compras centralizadas. E aí temos várias filiais e várias lojas diferentes. Que cada local, isso vai tudo ser analisado, é claro, de acordo com o cliente potencial, né? Aquele cliente que vai necessitar do nosso produto em determinado local. Então nós temos que ter o público-alvo, que é muito falado, né? Então determinados locais que nós abrimos nossa lojinha, nós não temos público-alvo para diversificar nada. Mas nós temos a uma determinada distância de quilômetros, um outro bairro, um outro local, que ali pode-se abrir uma loja com essa diversificação. Então nós vamos abrir e vamos procurar um depósito num ponto estratégico, onde vai fazer um sistema que eu não falei aqui, um sistema de transporte que funcione de maneira que a gente faça essa distribuição de produtos, né, com o menor custo possível. Esse depósito tem que estar bem localizado, num ponto estratégico, e saindo toda essa mecânica de distribuição, atingir a otimização, né? Bem, gente, o que eu tinha que falar era isso, e eu creio que esse vídeo vai ajudar muito você a fazer essa análise. Então, eu vou deixar também toda essa linha que eu estou explicando aqui, já nesse vídeo, no final do vídeo, para vocês ir lembrando de tudo que eu falei sobre sem ser necessário minha voz, né? Para vocês lerem e ver a sequência do que vocês têm que fazer. Pode não ser essa sequência exatamente, mas vai fazer uma coisa para que seus negócios funcionem. Mas eu levo muito em conta isso aqui, tá? No final, eu não acho que a pessoa, principalmente se estiver ainda
for novo ainda de idade, eu já estou com 75 anos, que é difícil para mim mais. Difícil não, um pouco difícil, não impossível. Mas a expansão de negócio para as pessoas mais novas pode pensar nisso, tá? Abre um pequeno negócio, que eu sempre falo isso, pega todos os macetes, aprende tudinho, né? E aí vai aplicar para expandir o negócio. Muito obrigado, minha gente. Outra coisa muito importante é isso aqui, as previsões. Vocês vão fazer as previsões de custos fixos, totais, quanto vai gastar total, vai ter a despesa mensal, os custos variáveis, total, no mês. Isso aqui é quase impossível a gente adivinhar, mas a gente faz uma prévia, quanto vamos faturar, qual a margem de lucro. Então vamos fazer as previsões de vendas, o estudo dos preços de vendas do mercado, como eu já tinha falado, né, ver a concorrência, o estudo da margem de lucro, que nós podemos colocar em cada produto, e essas margens de lucros brutas aplicadas aos produtos, quer dizer, né, a margem líquida a gente vai tirar depois que a gente tirar os custos, não é? Então, fazendo essa previsão, que eu tenho vídeo sobre isso aí, senão vai ficar um vídeo muito longo, tem tudo para dar certo. Espero ter agradado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, se gostaram, deixe seu joinha aí, se inscrevam no canal, me ajuda muito. Deixe seu comentário, também pode me ajudar e ajudar as pessoas que estão vendo esse vídeo. E sucesso aí, minha gente, nos seus negócios, tá? Essa formação de preço de vendas aqui, isso parece complicado, mas não é. A gente sabendo as margens de lucros brutas, a gente pode fazer um apanhado de quanto é a nossa despesa, calcularmos quanto vai ter que ser o nosso faturamento mensal para poder cobrir os lucros, cobrir essas despesas. E aí nós vamos fazer também um estudo de despesas de comercialização. Vamos fazer um estudo sobre as despesas de comercialização dos produtos. Alguns produtos têm uma despesa de comercialização muito cara. Vamos exemplificar o cimento. O cimento você tem que descarregar o cimento, procurar um local para ele ficar armazenado. Tudo são custos. Na hora de entregar, o cliente não põe você embrulha o cimento e ele sai. Não. Você vai ter que entregar o cimento. Então tem custo de transporte. Então, essas coisas têm que ser todas analisadas para viabilizar se determinado produto é viável vender, trabalhar com ele ou não. Um produto pequeno, às vezes, não dá despesa nenhuma de comercialização. Vamos exemplificar, você vende corantes para botar em tinta, é um tubinho pequenininho. Esse corante não te dá despesa de comercialização nenhuma, o próprio cliente já apanha o produto e passa no caixa e paga, quer dizer, nem custos de funcionário balconista tem. Mas o preço dele, o valor agregado, é muito pequeno. Então, pode ter uma margem de lucro grande, mas a venda é pequena, então, no total, ele não cobre as despesas, não contribui muito para as despesas da loja. Já o cimento, de repente, tem uma despesa de comercialização muito acentuada, podemos dizer assim, muito alta, mas a venda é muito grande. Então, compensa pagar os transportes, pagar ajudante, pagar essa coisa toda para poder vender o cimento, e a margem é pequena de lucro por unidade, mas no geral, na quantidade, vai compensar. Então, isso tudo são estudos, não é feito assim. Visto isso, nós vamos ver o markup, que é o que eu falei, né, que é fazer o preço de venda dos produtos. Vamos ver, estudar uma maneira de marketing, uma maneira de distribuição desse mercado, como anunciar isso, não é? A logística, que é a distribuição, como entregar, como distribuir esses produtos. As tendências do mercado, né? Porque ver os produtos que estão em tendência em determinado mês, determinado dia, determinada semana, ou até determinado ano. Então, nós vamos ver a tendência de mercado, está sempre atualizado. Isso é muito importante. E a nossa capacidade de distribuição. Agora eu vou falar um pouco, um assunto muito importante para vocês. Gente, o empresário é uma veia que a gente tem. A gente tem aquele dom de ser empresário. Mas, às vezes, o medo, o receio, nos travam. Não tem esse receio.
Quando a gente começa com a lojinha, vou dar só uma ideiazinha aqui, bem arcaica, bem rudimentar, do que é um estudo de administração. Você abre sua lojinha para vender buchas. Vamos fazer um exemplo, essas buchinhas de parede. Aí você compra 1000 buchas e você vai precisar, de vendendo 10 para cada um, tu vai precisar de 100 clientes para você vender essas buchinhas e vai faturar, vamos dizer, comprou por R$30 e vai faturar R$200, um exemplo, né? Tá. Você precisou de 100 clientes, tá? E fez uma movimentação ali pequena. Você trabalhando. Aí você vai desenvolver e tal, e criou uma lojinha, você botou 200 itens. Para você vender esses 200 itens, você rala o dia todo e no final do dia você faz um faturamento, só um exemplo, R$300, tá? Aí você ganhou R$100, tá? Tudo bem. Aí você cresceu e tal, botou um empregado. Aí você já está vendendo R$1.000 por dia e te dá um lucro livre de R$200 dia. Você está ganhando um salário de R$6.000 por mês. Imagine quanto você está movimentando, quanto você está trabalhando com 2 empregados, acordar de manhã, chegar à noite. Imagine que de repente você tem uma veia empresarial e você abre o depósito, tá? Um depósito. Tu centraliza as compras, tu centraliza essa distribuição. O que eu quero falar com isso aqui? Que você, no começo, você tinha 100 clientes para você atender. Se você criar um depósito, compras, olha, presta atenção nisso, centralizadas, criar uma logística de distribuição. Desculpe minha letra aí. Só para passar a ideia para você, distribuição desses produtos. Veja bem. Então você tem 3 pontos de venda. Em cada ponto de venda você tem 10 funcionários. Você tem 30 funcionários. Você dentro da tua distribuição, do teu galpão lá, teu galpão ou do teu depósito, tu tem mais 10 funcionários. Então, vamos dizer, 40 funcionários. E você tem, como eu falei, 3 lojas, né? Você tem 3 pontos. Essas lojas aqui, cada uma vai receber 200 clientes por dia. Não importa, você não está tendo contato com ele. Na verdade, você só é dono. Você só é dono, não. Você só administra o depósito, tá certo? Então você tinha 100 clientes e você tinha que vender. Agora você tem 3 lojas, cada loja tem 200 clientes por dia, são 600 clientes no dia, e você só administra o depósito, porque cada loja dessa, gente, entendam isso, quando você cresce, cada loja dessa é um departamento separado. Tem lá o gerente, alguém que vai administrar isso e vai te passar os resultados positivos ou negativos, se for o caso, dessa loja. Então você, veja se me entende, você em vez de distribuir, você vai precisar de 100 clientes para vender R$30, você só precisa de 3 lojas para atender 600 clientes no dia, tá certo? E você vai ter um faturamento estupendo. Então, a ciência é você
criar, tu começou aqui, ó, tá? Você vem subindo. Porque se você pensar em abrir uma lojinha e ficar sempre ali atrás do balcão, vai ficar sempre ali atrás do balcão. Mas se você começar a pensar, acreditar nas pessoas, botar pessoas certas nos lugares certos, você vai subindo. Você vai chegar aqui o ápice. Tá? É ápice que se diz? Acho que é ápice, sim. Vai chegar o ápice. Então você está lá em cima, ó. Então não importa. O cérebro é você. É como um corpo humano. Corpo humano. Quem comanda o corpo é o cérebro. Mas ele vai precisar de quem? Ele precisa do coração, ele precisa do pulmão, não é? Ele precisa dos rins e vai por aí afora, né? De todas as partes, a parte mais importante, a parte mais insignificante do corpo humano é necessária para que ele funcione. E assim é uma empresa, assim é uma organização. É só ter ideia e disposição. É claro que você tem que ter recursos financeiros. Mas não precisa ser aquele recurso. Você começa pequeno, depois vai aumentando. Tem que ter o inicial. Depois você vai pegar recursos humanos, que é outra parte importantíssima, e a sua capacidade de gerenciar. Por isso eu admiro muito, eu não tenho curso de administração. Gostaria de ter. Eu admiro muito em qualquer função, em qualquer curso superior, que o sujeito tenha um curso de administração, para ele poder administrar o que ele aprendeu, botar em prática o que ele aprendeu. É isso, minha gente. Espero ter feito entender com essa parafernália toda aqui. Mas é assim que funciona as cabeças dos grandes empresários brasileiros ou mundiais, né? O que não são muitos. Mas às vezes você está enquadrado nessa faixa e não sabe. Não vale a pena tentar? Obrigado.